Olá, estarei hoje com Elaine Queiroz, que é psicóloga, e irá falar sobre os mitos e verdades do quanto os filhos são espelhos dos pais. Muitos pais têm dúvidas quando é falado sobre os neurônios espelhos. Opa, Elaine entrou aqui, deixa eu chamá-la, para que a gente possa continuar. Ela já está entrando. Então, os filhos, eles são espelhos dos pais até que ponto? Então a Elaine vai conversar com a gente e explicar melhor tudo isso. Oi, Lã! Olá, boa tarde, tudo bem, Raquel? Tudo bem, lindona? Obrigada por ter aceito o meu convite, é um prazer ter você aqui, viu? Obrigada a você por ter me convidado. É sempre um prazer compartilhar, conversar com gente que a gente tem sintonia, pensa do mesmo jeito, né? É sempre muito gostoso poder compartilhar os nossos pensamentos, os conteúdos que a gente gosta de conversar, né? Se apresenta, Lã, ainda não te apresentei. Me apresento sim. Bom, boa tarde, meu nome é Elaine, eu sou terapeuta, tenho formação em psicologia, PNL, terapias corporais, naturopatia, hatha yoga, enfim, muitas as ferramentas. Mas eu sempre digo que a minha busca é para que a gente ajude as pessoas a se reconectarem e viverem melhor, e serem mais felizes e conviverem melhor, né? Acho A, que a, a essa Lã é a sabe busca do de mim, trabalho. né, Lã? Eu tenho Opa! coluna crônica e ela sempre me tratou assim de uma forma integral, não somente no foco da dor, né, Lã? Esse olhar integralista, eu acho que isso vem sendo abordado cada vez mais, graças a Deus, né? É. De que não tem como a gente tratar uma coisinha só, né? O ser humano, ele é integral, né? Não adianta eu aliviar só a sua dor física e não entender o que está acontecendo, os padrões, os processos que estão envolvidos nisso tudo, né? E hoje a gente vai falar de um assunto super legal, né, que eu achei, porque Com uau, certeza. né? Porque todo o meu trabalho, ele é embasado em pais e filhos, né? E aí eu comecei até o vídeo falando, Lã, porque é importante os pais saberem por que eles fazem parte do processo quando eu trabalho com a criança, que muitas vezes eles querem deixar a criança para passar comigo, né? Mas eles não Sim, querem participar. Então, a gente vai estar clareando aqui os motivos da participação deles nas sessões, né? Deles se conectarem uns com os outros, para que realmente a dinâmica da casa flua melhor e você consiga sanar, né, boa parte das questões comportamentais do seu filho que geram aí nas relações pessoais deles muitos problemas, né? com Então, certeza. É entender o processo, né? Mais ou menos como a gente começou falando, né? Certo? Nós nos conhecemos quando você foi tratar uma dor específica, mas tem todo um processo. Então, o pai, quando leva um filho com alguma queixa, seja ela qual for, comportamental, enfim, isso é um sinal, mas tem um processo por trás disso. Por isso, os pais estão envolvidos, não só os pais, mas os adultos que convivem com essa criança, se tiverem outros adultos, né, outros familiares que convivem, todo esse sistema está envolvido naquele processo, né? Não dá para resolver aquela queixa específica sem olhar para o todo, né, Raquel? isso é verdade. E aí eu quero que você vai descascando aí essas camadas de cebolas da frase que eu coloquei lá no nosso post, né? Uhum. Porque os mitos e verdades, né, de que os filhos são espelhos dos pais. Aí eu queria que você iniciasse, Lã, explicando pra gente como é que um comportamento de um filho, né, vamos supor que nem a falta de educação, a birra, a não empatia ou o não posicionamento, ele tem a ver com os pais. Eu costumo dizer, a gente vai dando sempre um passo para trás para entender, né? Então vamos começar pensando o que, que os filhos herdam dos pais. Então, quando o bebezinho nasce, ele já traz dos pais uma carga genética, biológica e comportamental também, em função de estudos, né? Eu já vi que você também já teve live sobre constelação familiar. É, Então, hoje já se sabe que todo ser
traz, além das questões genéticas e biológicas, também questões comportamentais que vêm junto nesse sistema. Então, quando a criança nasce, o bebezinho nasce, ele já traz uma carga, que aí, inevitavelmente, já está carimbado o papai e a mamãe, né? Já veio ali carimbado os dois sistemas, tanto o paterno quanto o materno, juntinhos ali naquele novo ser, né? Então, já tem uma carga ali que foi herdada. Mas, além do que é herdado, tem o que é aprendido, né, Raquel? Que é aí que as coisas o caldo vai engrossando, né? O quanto os pais vão junto com a criança construindo e elaborando esses comportamentos em cima das suas vivências como pais e como pessoas que vão formando o comportamento dessa criança também, né? Então, é uma construção. E eu sempre digo assim, que é interessante, eu, contrário de você, eu não trabalho com as crianças, eu trabalho com os adultos. E essa construção, do mesmo jeito que no dia que nasce aquele bebezinho, o primeiro filho, nasce um pai e nasce uma mãe também. Né? A mãe já está, eles estão num processo de gestação ali juntos, né? Quando é possível, quando isso acontece dessa forma. Mas no momento em que nasce também o pai e a mãe. Ninguém nasce sabendo, né? Então, isso é uma construção diária, né? Da educação, das vivências, dos aprendizados, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho. É uma construção. Então, quando chega uma criança lá para você, que tem um comportamento atípico, que de certa forma está trazendo incômodo, senão não estaria chegando para você, né, Raquel? Lógico. Então, chega a criança com determinada idade, com determinado comportamento que gera desconforto, incômodo na escola, ou mesmo na vida social, na vida familiar, aquele comportamento não pode ser acompanhado de forma isolada, né? Tem toda essa bagagem que a gente está falando, desde a herdada até o aprendido. Por isso é um processo familiar, né, Raquel? Isso, mas você disse, para só clarear um pouco mais aqui, sobre os pais influenciarem os filhos. Aí você fala, mas aí só não vem dessa carga genética, vem do que ele observa também da atitude, do comportamento do pai, diante da vida e das situações, né? Exatamente. No dia a dia, no exemplo dos pais, né? Muito mais do que como os pais educam verbalmente os seus filhos. A gente vive numa cultura onde a gente ainda traz resquícios, né? Do faço o que eu falo, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Tem até uns ditados assim. Eu só acho um ditado popular, né? Mas assim, deixa eu te falar, para clarear para os pais que vão nos assistir. Olha só, a gente não é perfeito, né? A gente erra muito e quando a gente entra no processo de autoconhecimento, a gente vai se lapidando através primeiro da observação. Porque até acontecer a mudança de fato, demora um tempo, né, Alan? Então, eu queria que você, como psicóloga, explicasse de que forma que o pai e a mãe podem conduzir com a criança quando ele erra. Porque os pais, eles têm muito medo da vulnerabilidade. E isso, o bicho pega. Eu sempre trabalho assim para os pais se permitirem ser humanos, para criar a conexão. Senão fica tudo muito falso, na minha impressão também como mãe. Eu sempre digo o seguinte, é muito comum um pai, uma mãe, quando chega lá com o filho adolescente, chegar com a queixa, por exemplo, de que ele não me escuta, ou, por exemplo, ele não conta para mim as coisas que acontecem com ele, queixas da comunicação. Aí a gente vai fazer uma investigação e ver como que foi essa comunicação desde sempre. Então, eu sempre digo, você que tem o seu filho pequenininho, tecnicamente, a sensação que a gente tem é que ele não está entendendo nada, né? Se a gente for conversar, que ele não está entendendo, que ele não tem como compreender o que está acontecendo. Mas quanto mais nós formos verdadeiros enquanto pais com os nossos filhos,
mais nós vamos estar propiciando que eles sejam verdadeiros conosco. Se eu não sou falha enquanto mãe, se eu não consigo pedir desculpa para minha filha, porque de fato eu falei uma coisa e de repente acabei fazendo outra, por exemplo, como que eu vou criar um ambiente que a minha filha possa chegar para mim e dizer, putz, mãe, hoje na escola aconteceu alguma coisa assim, 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 e eu estava errada. Ela não pode se mostrar falha, porque eu não sou falha. Né? A gente ainda traz culturalmente que se os pais, a questão dos pais mostrarem vulnerabilidade vai comprometer a autoridade. Eu acho que no fundo existe uma crença de que se eu me mostrar frágil para o meu filho não vai me respeitar, o meu filho vai perder a confiança em mim. E a construção é justamente oposta. Primeiro, porque eles têm uma antena parabólica perfeita. E eles captam tudo. Então, você pode dizer... Eles vão perceber que aquilo não é verdade, para começar. Eles vão perceber que o discurso, ele é superficial. Que o pai está falando aquilo, mas que, na verdade, não é aquilo. Por exemplo... Né? O pai, em determinada situação, o pai falhou, enfim, teve um comportamento que ele deveria se retratar, entre aspas, com o filho. E aí ele não fala nada, ele se manca e finge que não aconteceu. O filho percebeu. Não é porque não foi verbalizado que não foi percebido. Não, oi, desculpa. Não é porque não foi verbalizado que não foi percebido. Então, e isso, como psicóloga, eu queria que você explicasse o quanto influencia no caráter que está sendo formado da criança, né? Sim. Você explica... É muito fácil eu falar, olha, eu não quero que você minta, mentira é feio, você tem que ser verdadeiro, você tem que ser honesto, e ele vê comportamentos do adulto com o qual ele convive que são opostos a isso. Então, fala para mim, dá um exemplo assim, prático, de como você conversa com a sua filha, por exemplo, quando você erra ou quando você falha. De que maneira? Qual que é o diálogo, sabe? Para os pais entenderem melhor. Eu penso que eu tenho que ser sempre honesta. Então, por exemplo, se houve uma falha na comunicação, e, por exemplo, uma coisa que eu entendo que é comum de acontecer, eu falo assim, olha, eu não gosto que você tenha determinado comportamento. Por exemplo, sei lá, eu gosto de que você termine a sua tarefa e você recolha o seu material. Então, quando você acaba a sua tarefa escolar, você vai recolher a sua tarefa, seus materiais e vai manter organizado. Uma coisa que uma criança pequena já consegue fazer, brincar e guardar os brinquedos, por exemplo. E aí eu faço alguma atividade, alguma coisa, e por algum motivo eu fui atender uma ligação, eu fui fazer alguma coisa e eu não guardei as minhas coisas. Parece banal, né? Então, assim, eu terminei as minhas atividades e eu não recolhi as minhas coisas. A criança percebeu. Algumas crianças, elas são malandras. Ela não vai falar nada e da próxima vez que ela não recolher os brinquedos, ela vai chegar para você e vai falar: mas lembra aquele dia que você fez não sei o que, não sei o que, não sei o que, e depois você foi na reunião e você não guardou? Por exemplo. Outra criança já vai dizer na hora: mas você não guardou, mãe, você não guardou. O meu papel enquanto adulto na relação, enquanto mãe, olha, filha, você tem razão, eu devia ter guardado. É que naquele momento, eu explico de fato o que aconteceu, mas eu digo, olha, de fato você tem razão. Eu deveria ter guardado e vou prestar mais atenção daqui para frente. Vou tentar manter os meus horários que eu consiga guardar antes de ter que resolver as coisas. Por exemplo, eu sempre devo assumir se aquilo é verdadeiro e de fato aconteceu. Eu tenho o papel de mostrar para a criança que eu falhei, porque eu estou mostrando a minha integridade. Se eu quero que esta criança se torne um adulto íntegro, honesto, né, na convivência, eu tenho que mostrar. Olha, filha, você me perdoa, desculpa, porque realmente você tem toda a razão.
vou prestar mais atenção. E a gente vai, um vai ajudando o outro, e não tem nenhum problema o filho nos apontar. E eu sempre brinco que, assim, por brincadeira, aí não sei a crença das pessoas que estão nos assistindo, mas Deus, o universo, seja lá a crença da pessoa, como for, ele coloca o filho com aquela característica que você precisa elaborar, sabe? Sabe quando parece que a criança já vem com aquela característica que você fala, meu, isso aqui eu tenho que prestar atenção, que é bem aquele seu calcanhar de Aquiles, para ir elaborando, porque acho que a grande dúvida, acho que o grande questionamento que vem sendo trazido agora para esse novo jeito de olhar para as relações é quem ensina quem, né, Raquel? Concordo. E também falando assim do que você falou no início, que o herdado dos pais que você fala pelos genes, né? O Sim. herdado, assim, o que eu estudei pela psicologia positiva é que assim, o herdado, ele toma uma boa parte, entre 80, quase até 90% da pessoa, mas isso não caracteriza que você tem que ser fadado a morrer com aquelas questões, né? E isso é muito importante. Tem uma coisa que eu bato muito em todo tipo de conversa que eu tenho a possibilidade de falar e eu toco nesse assunto. Herdado não é uma sentença. Então vamos pegar uma coisa bem básica assim. A família tem tendência à pressão alta, por exemplo. Vem na genética de diabetes. Você já sabe que pelos seus ancestrais, seus pais, seus avós, existe uma tendência a desenvolver diabetes. Você vai ter diabetes dependendo de como você se comportar ao longo da sua vida inteira. Esse gene não é uma sentença. E assim o comportamental também. É uma construção dia a dia. Esse herdado é uma tendência. Que dependendo de como essa construção dia a dia for feita, ela vai se confirmar ou se negar. Porque daí, né, o que as pessoas mais fazem é usar como amuleto, eu herdei isso. E aí a pessoa Exato. não se motiva para aprender aquilo que ela precisa para sair desse círculo vicioso, Ela né, se Lan? isenta da responsabilidade, ela não traz para si a responsabilidade por aquilo. Né? E eu acho que o nosso papel enquanto terapeutas, em qual linha for, é a gente trabalhar a gente e as pessoas sobre a Mas autorresponsabilidade. perfeito, olha, uma coisa que eu gosto sempre de falar, porque eu amo os psicólogos, eu falei isso quando eu te conheci, não foi? Eu respeito muitos psicólogos, eu amo demais e tenho paixão. E tenho também muita preocupação quando eu vou atender alguém, porque eu não sou psicóloga, né? Eu trabalho só com a parte comportamental. Então as pessoas têm muita dúvida. Então, por exemplo, se existe uma patologia, tem que ser encaminhado para um psicólogo, um psiquiatra, né? Porque vocês estudam desde a raiz, que nem você falou. Ali o meu não, é mais assim, do awareness, né? Do que acontece daqui. A gente sabe que tem uma história, mas a gente trabalha daqui para frente no comportamento. Exato. Então eu queria que você explicasse, Lan, de que forma que o pai, para ele se sentir seguro, ele tem que ir ou para um coaching comportamental ou para um psicólogo. Eu queria que você desse algumas nuances para o pai e a mãe se direcionar, porque eles ficam muito perdidos. Por exemplo, né, quando a mãe está muito perdida, eu falo, leve nos dois. Eu acho importante levar nos dois para que ela vá sentindo. Então eu queria que você desse assim, esses flashes para o pai e para a mãe clarear. Eu acho, a primeira coisa que eu acho que a gente deve começar a pensar, Raquel, em termos de terapias de uma forma geral, e aí eu falo da psicologia tradicional, eu faço das psicologias que estão surgindo, eu falo de outros tipos de terapias, é que a gente precisa usar mais o e ao invés de ou. As coisas se complementam. Uma não substitui a outra, são trabalhos paralelos e que podem ser complementares e ajudarem a alcançar o objetivo desejado. Não tem nada demais a criança passar no psiquiatra, no psicólogo, no coach infantil, na pedagoga, dependendo da queixa, e os trabalhos se somarem. Um não invalida o outro. Muito bacana. Né? Eles se somam.
eu brinco assim, quem dera, né, que isso na nossa cultura é muito difícil, porque a gente fala em termos de que tudo tem um custo, né? E a gente sabe que, infelizmente, é difícil, mas que bom seria se a gente Não, mas tivesse agora não, para condições. tudo, né? É porque o detalhe, né? Ela tem só 4 filhas, só, tá? Então, ela faz, olha, a Elaine tem que contar aqui até pra gente. E ela faz de tudo para esse filho. A filha queria estudar fora, pois ela conseguiu, né? A É, filha a quer gente fazer dá um jeito. não sei o que você me contou outro dia, eu vou falar bobagem, mas enfim, a filha quer uma coisa, ela batalha, vai lá e consegue. Conta pra nós aí sobre a sua experiência Eu pessoal, acho o Lan. seguinte, eu acho que a gente tem que ter um foco, assim, de não perder o foco de que é uma construção. E eu acho que esse nosso bate-papo é muito importante. O meu objetivo é lá na frente. Então, hoje eu tenho uma filha de 23 anos, está formada na faculdade. Há um mês e pouquinho já foi morar sozinha, porque sentiu que era o seu momento de independência. Então, assim, eu quero que as minhas filhas cheguem a uma idade adulta com autonomia. E autonomia, eu estou falando, autonomia física, emocional, financeira, tudo que precisa para que ela tenha condições de cuidar de si mesma. E essa construção inicia do momento que eu sei que eu estou grávida. Então, é no dia a dia, gente. É construção diária, é na conversa de como foi na escola, é na conversa do que você está pensando, como que você imagina lá na frente, é na construção de projetos. Tudo isso vai sendo construído. E é do pequeno. Ô, Por Lan, exemplo, é comum as mães virem me perguntar. Hoje em dia, as mães costumam. Eu falo mães porque eu trabalho muito com mulheres, mas enfim, os pais. Da questão da segurança, de deixar. Qual é o momento de deixar os filhos começarem a sair sozinhos, né? A pegar um transporte público, por exemplo. Que momento que isso vai acontecendo? Então, assim, eu sempre digo que assim, a gente começa de fração em fração. Então, eu não começo, não vou esperar minha filha ter 18 anos e passar no vestibular para ela que nunca andou de transporte, ela nunca fez nada sozinha, agora você vai para a faculdade sozinha. Isso é uma construção que começou lá atrás. Então, tem condição de ir ali na padaria da esquina sozinha? Vai na padaria, não precisa nem atravessar ainda. Vai na padaria sozinha. Andou mais um pouquinho, tem condição de andar mais um pouquinho, atravessar uma rua? Já vai ali, vai atravessar a rua, vai não sei aonde. Já vai até ali sozinho, então já tem condição de dar um passo a mais. A gente vai de passo em passo. E a gente vai construindo junto. Eu também nunca tinha passado por essa experiência com a minha primeira filha. Primeira vez que você orienta para pegar um transporte público, você fica rezando, torcendo para mandar mensagem logo, porque na nossa época não tinha, as mães viviam, não sei nem como que elas conseguiam, nem né? eu, era orelhão nesse. Nem eu sei, viu, Elaine? Porque hoje eles saem e a gente fica assim, manda um oizinho na hora que você chegar, no zap, né? Não é assim? Manda um oi, e se demora para mandar um oi, a gente fica brava, né? Que a gente fica preocupada, é verdade. Mas é uma construção de dia a dia. Então, se a gente quer que chegue lá na frente com uma autonomia, a gente tem que, que ir construindo isso. É tudo. Isso é no comportamento do pequeno, é com a birra, que eu vou ter que aprender a lidar com a birra, com a frustração. Hoje em dia, eu penso assim, a gente, pensando no exemplo da frustração, por exemplo, né? Que é um dos fatores que levam à birra. A criança não consegue lidar com a frustração e faz a birra porque ela quer muito aquilo, né? Ela quer muito aquele, enfim, ela quer muito Brinquedo, fica na canal de casa do amigo, ir televisão, embora, essas coisas, né? né? Então aí ela não lida com a frustração e aí ela faz a birra, por exemplo. Como que o pai lida com a birra do outro, do filho, se ele não consegue lidar com a própria frustração? Por exemplo, aquilo vira um negócio gigantesco, porque eu não consigo ouvir meu filho chorando. Eu não consigo. Então, o que eu faço? Eu dou.
fundo eu dou, porque no fundo eu não consigo lidar com a minha frustração de estar gerando frustração no filho, por exemplo. E o que eu percebo também, Lan, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, que eu acho muito importante, é assim, o filho ele tem uma persistência para conseguir aquilo que ele quer, incansável. E o quanto o pai, então, e a mãe vai ser incansável para permanecer que não. Porque a gente está criando monstrinhos se a gente vai fazendo isso. E aí, eu queria que você explicasse isso, porque muitas vezes, olha só, você que tem 4 filhos, então, nossa, eu sempre falo isso pra ela, eu acho ela, a Elaine, uma graça de pessoa. Eu falo, como você consegue, mulher? Porque olha só, o pai e a mãe falam assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, tenho que fazer, não tenho tempo pro meu filho. De que maneira que o pai pode conduzir o tempo com o filho para que seja também não só para ensinar o filho, né, mas descontrair com ele. Eu queria que você orientasse aqui os pais como eles arrumam tempo para os filhos, porque eu sinto que os pais não estão tendo mais tempo para os filhos. É isso que chega para mim. Parece que eles olha, eu vou até falar uma coisa aqui. Era melhor não ter filho. Que se você não tem seu filho não tem filho, é melhor. É melhor do que, às vezes, ceder por uma questão da família, que fica, tem filho, tem filho. Porque se você não cuidar desse seu filho, ele vai ser um adulto com muitas questões difíceis para lidar. É isso que você quer deixar para ele, né? Eu pergunto para o pai. Eu acho, Raquel, que assim, essa questão do tempo, e aí eu vou falar dos filhos e eu vou falar no geral também, é uma questão de prioridade. Então, assim, aquilo que você tem prioridade, você vai arrumar um tempo, né? Então, assim, eu sempre digo assim, ó, antes, meia hora, você sentado e montar um quebra-cabeça, um joguinho de montar, ler uma história com o filho, parou. Mas é assim, você vai parar, é meia hora que eu tenho, põe alarme se precisar. Olha, filho, eu vou ficar aqui com você durante meia hora. É isso que eu tenho hoje, porque eu tenho outras coisas para fazer. Mas enquanto você está ali, você não vai olhar no celular, você não vai atender a ligação, você não vai assistir o que você quer na televisão. É meia hora que eu tenho, ok, é meia hora. E essa meia hora vai ser para você. E o filho vai entender. Porque você, de fato, está abrindo um espaço para ele, né? Então, assim, eu acho que é melhor você dar pouco tempo de qualidade do que você ter um tempo que, tecnicamente, você não dá espaço nenhum e, ao mesmo tempo, tá, por exemplo, agora na quarentena, que muita gente ficou em casa. E tinha gente que continuava não tendo tempo, não parava para fazer nada com os filhos, porque está sempre envolvido com alguma outra coisa. Né? Então, assim, é um tempo, é uma história. Gente, é uma história antes de dormir. É um brinquedinho, é uma historinha, eu vou assistir um episódio do filminho que ele gosta. Vou sentar ali 20 minutinhos com ele, vou conversar com ele, vou mostrar que eu estou prestando atenção. Isso faz a diferença. É a qualidade do tempo que você tem com o filho. E não a quantidade de tempo que você tem. Falou, eu lembrei de um amigo meu, eu fiz até uma live com ele, não sei se você assistiu, das linguagens do amor. Ele chama Reinaldo Paiva. Acho que eu vi algumas partes. Ele falou pra mim, ele falou isso, ele falou que ele chegava super cansado, tipo, ele tinha que fazer outras coisas, tudo, mas ele falou, filha, ele falava assim, filha, ó, tenho meia hora com você, mas ele falou que ele pulava, brincava, se escondia e tal, e ele põe um alarme que você disse. Acabou o horário. Filha, agora o papai já brincou. Então, porque você prepara a criança para... Olha, eu tenho isso com você. Quando tocar o alarme, ela já vai estar sabendo que acabou. Se fica tudo na mente da gente, né, Lã? A criança não sabe, ela se perde também. E aí as emoções dela borbulham e ela faz um monte de coisa errada. Mais que a gente faça, a criança fica sempre com a sensação de que não fez. Porque fica perdido no meio de tudo que a gente está fazendo. Então, fica a sensação para a criança de que tem uma metáfora, agora eu não vou lembrar a história bem direitinho, mas que é um pai que trabalhava, enfim, precisava ter 2 empregos, aquelas histórias que a gente está cansada de ver no nosso mundo.
E ele passava antes de. Ele chegava, a filha estava dormindo, e ele saía de manhã, a filha ainda estava dormindo, então ele não via a filha acordada. Mas ele passava todo dia na cama dela, via se ela estava coberta, fazia uma oração e dava um nó no lençol. Aí ela sabia que ele tinha passado lá. De manhã ela arrumava a cama, a mãe arrumava a cama e desfazia o nó. No outro dia ele passava lá. Então, marcar presença, gente, é marcar presença. Ele não trocava uma palavra, porque ela já estava dormindo quando ele chegava e quando ele saía para trabalhar, ela ainda estava dormindo. Mas ela sabia que ele tinha passado ali. Que ele tinha ido Que dar ele um tinha cheiro, tinha dado um cheiro, né? Entendeu? Então, assim, existem N formas de nós nos fazermos presentes. Ô, sabe que eu queria entrar um pouquinho com você em um assunto que é a moda, a doença da moda, né? O TDAH. Porque Uhum. eu sinto hoje que os pais estão medicando muitos filhos sem ter, assim, várias avaliações. Eu trabalho junto com uma moça que ela dá reforço na escola, sabe? E aí ela me falou que ela quase nem vê os pais, né? Porque os pais querem que a criança tire a nota. Então elas fazem o quê? Dão a Ritalina ou Venvance uma meia hora antes da criança ir para aula para ela absorver tudo aquilo. Então, eu queria que você explicasse melhor sobre isso, porque isso é uma área bem sua, né, como psicóloga, e eu não atuo, porque os pais têm muitas dúvidas sobre essa questão. Olha, eu não. Existem profissionais extremamente a favor da medicação, falando de psicologia. Existem profissionais que são totalmente aversos à medicação. Eu tento, como sempre, em tudo na minha vida, a linha do meio. Em qual sentido, Raquel? Eu entendo que todos os recursos que existem, que seja para o bem do meu filho, é lógico que o pai quer o bem do filho. É lógico que o pai quer que o filho tenha uma vida escolar saudável, para que ele progrida, enfim, tudo isso. Só que eu acho que a gente tem sempre que ter em mente, primeiro, que é para o bem do filho, a começar por aí. E não para sanar uma dificuldade minha, por exemplo, em lidar com a inquietação do meu filho. Isso é uma coisa. Porque Perfeito. muitas vezes essa medicação ela está sendo usada para aliviar o meu desconforto com a inquietação do meu filho e não para o benefício do meu filho, né? Então, existe esta questão. Eu não consigo lidar bem com isso, a escola também não, que a grande maioria das escolas também não está bem preparada para lidar com qualquer criança que saia da curva comportamentalmente, para um lado ou para o outro. Saiu daquela curva média, a maioria das escolas não sabe como lidar. A verdade é essa, se você lida com criança, você sabe disso. Então, assim, gera ansiedade nos adultos que convivem com essa criança, porque não sabem lidar com aquela criança que tem um comportamento diferente. E aí é mais fácil eu apelar para a medicação, né? Então, assim, eu acho que a medicação existe, ela tem um fundamento, mas ela deve ser usada em casos de necessidade extrema, como qualquer outro. Eu não vou dar um antibiótico para minha filha porque talvez ela fique doente. Eu vou dar depois que ela estiver doente, eu não vou dar, né? Então, assim, eu acho que é uma questão a ser elaborada com o profissional, com o psiquiatra, com o psicólogo, com os profissionais. Inclusive, muitas vezes, eu acho que muitas vezes, isso eu falo muito também, eu sempre digo, faz assim, ó, começa o seu processo, começa você enquanto mãe um processo terapêutico e vai fazendo, caminhando junto com o tratamento do seu filho. E ver como que as coisas caminham, porque muita coisa também é transferência da ansiedade do adulto para a criança. Né? Eu brinquei que a criança tem uma parabólica maravilhosa e capta tudo, 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 tudo.
Então, ela vai absorvendo e ela não sabe exatamente o que está acontecendo. E como que a criança externaliza essa ansiedade, externaliza essa questão energética da família ou qualquer outro problema que Então, esteja por penso, trás disso? você sabe que eu vou fazer até uma live, eu até coloquei outro dia, lá só da Silvia Malamude, não sei se você conhece. Porque que nem o que você está explicando, sensacional, porque está trazendo muita clareza para os pais do quanto é importante eles estarem inseridos no processo para estarem conectados uns com os outros. Senão nada flui com a criança, né? Porque que nem eu falo, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu sou a culpada por causa disso. Não, mas você é responsável por direcionar essa criança. Se você não Sim. consegue se transformar e ele enxerga isso em você também, ela fala, pra que eu vou fazer isso? E aí que entra o ponto, né? Que eu falei, existem crianças que eles falam de abusadores perversos, né? Você já ouviu falar? Ouvi. E isso não é só adulto, tem criança que manipula, que de um jeito muito ruim os pais também. Então hoje, por isso que a gente tem que estar muito atento para a gente não criar esse monstrinho mesmo, que a criança vai Eu tomando dominância, né? eu acho assim, o quanto antes a gente conseguir fazer com que os adultos entendam que qualquer relação, seja ela pai e filho, seja relação de trabalho, ela é uma relação de troca. Não existe quem só dê e quem só receba. Não é porque eu sou adulta na relação que esta criança não está me dando nada em troca, nem que esta criança não esteja me ensinando alguma coisa. Muitas vezes os pais assumem uma postura autoritária, uma postura arrogante, de que eles são donos da verdade e a criança, por ser criança, não tem Capacidade, né? sentido. E cada ser é um ser. E eu não estou falando que é para conversar de igual para igual, não, gente. Eu estou falando que o pai mantém a sua autoridade com a criança no lugar dela, porém um diálogo de troca. Eu não preciso ser autoritário para que meu filho faça só o que eu quero, porque há momentos em que saber como ele se sente, saber o que ele pensa também é importante. Não quer dizer que eu vou fazer como ele acha que tem que ser, nem que eu estou me rebaixando para conversar com meu filho, não é isso. Mas é que ele precisa entender, o filho também precisa entender que ele também é um ser. Está em construção. Eu já caminhei mais do que ele. Por isso eu mereço respeito, a minha autoridade deve ser preservada. Não é nada disso. Só que eu também preciso olhar para esse ser e entender que ele é um outro ser, que não sou eu. E que ele vai viver a vida dele. Um curso esses dias com a Ana Artigas e ela fala disso, né? Que você falou, a empatia, né? A empatia, ela não significa você fazer aquilo que você acha que é o que você gosta para o outro, e sim perceber qual é a real necessidade do outro. E para que isso aconteça, você tem que estar com a escutativa, né? Você sabe que a gente cresce, a gente vem de uma cultura judaico-cristã, né? E que aquela coisa de que não faça por você o que você gostaria, faça pelo outro o que você gostaria que fizesse para você. Mas não é isso, gente. Não é. Nossa, eu achei fantástico, menina, isso quando ela falou, sabe? Não é isso. Eu falei, caraca, eu sempre achei que era isso, né? Não é isso, porque o que é bom para mim não necessariamente é bom para o outro. Eu preciso ver o outro, ter a escutativa. Eu preciso entender o lado do outro, me colocar do lado de lá na relação, ouvir para entender o que ele está me dizendo. Não é? Se fosse isso, era fácil. Eu faço aquilo que eu gosto para mim, pelo outro, e está tudo bem. Não é. Não é. Porque muitas vezes para o outro não tem nada a ver. Né? Nossa, eu achei isso. Eu acho que isso tem que ser muito falado, muito trabalhado, porque existe uma confusão, porque aí vai gerando um monte de outros conflitinhos, né? Porque você faz aí e fala, o outro foi ingrato, ele não gostou do que eu fiz, e na realidade você teve o quê? Ficou assim, tem uma carência que é sua,
né? O outro não queria aquilo que você deu. Você deu, porque você quis. E aí a gente não vai ter essa compreensão, que nem você falou da arrogância. Muitas vezes, por isso que o pai tem que se tomar posse dos seus sentimentos, das suas emoções, para se entender. Ele é arrogante com o filho, porque às vezes no trabalho dele, ele não tem um cargo que ele gostaria, né? Ou ele não consegue ter uma liderança sobre algumas pessoas, mas ele Ou não porque ele nada. viveu relações e ele está reproduzindo, talvez ele esteja reproduzindo com o filho a relação que o pai dele teve com ele, por exemplo. Eu Também. acho que isso são processos que a gente não pode esquecer que a gente está em elaboração o tempo todo. Então, o adulto, ele já caminhou mais do que o filho, do que a criança. Mas ele também está em construção. A gente não está pronto. E eu acho que nunca vamos estar, porque eu acho que quando a gente fala tô pronto, já morreu, né? Partiu Com dessa, certeza. Se não tiver mais o que aprender, né? né, Não Lan? faz sentido estar aqui. Então, é uma construção e a gente tem que ter isso claro. E quando eu tenho claro o que é meu, e quando eu digo que é meu, é que, por exemplo, quando é uma angústia minha, uma frustração minha, uma ansiedade minha, e eu percebo que aquilo é meu e não do meu filho, eu olho para o meu filho de outro jeito, você entende? Porque muitas vezes, quando a gente fala do espelho, né? Que o filho é espelho, né? Eu vejo um comportamento no meu filho que eu não gosto. Mas às vezes eu não gosto porque eu sou exatamente assim. É que às vezes o que a pessoa não consegue enxergar é que assim, não é naquele mesmo contexto, né, Lan? Você é exatamente daquele jeito, mas às vezes em um outro contexto, em uma outra situação, de uma outra forma, mas é Mas é a a mesma mesma base. essência, a mesma coisa. Exatamente. Exatamente. Então, por exemplo, será que o fato do filho, eu vou pegar de novo o exemplo da birra. O filho não lida com a frustração e aí ele tem N comportamentos em função disso. E não, será que não sou eu que não sei lidar com a minha frustração e meu filho, por conta disso, também está tendo esse comportamento? E às vezes o adulto ele só faz outro tipo de birra. Tá assim de adulto birrento. É, Assim, é ó. mesmo. Eu, eu, Ele só eu, não olha, bate o eu me pezinho. chicoteio, viu? Faz Mas também não birra de pode outro usar muito chicote, né, Lan? Senão a gente sofre também, né? Ela não me ligou, eu fiquei esperando, então agora eu também não vou ligar. O celular é terrível. Agora eu não vou ligar. Eu só vou ligar depois que ela falar não sei o quê. Depois que ela me pedir desculpa. Isso não é birra? Pra mim, isso são joguinhos, né? Joguinhos que impedem a gente de ser feliz na vida, né? Né? E às vezes esses comportamentos vão sendo reproduzidos, mudam o foco, mudam o jeito, mas é a mesma raiz. Eu achei lindo, ó, bom, aquilo que você falou assim, sempre me toca o coração, né? Que a gente tem tempo para aquilo que a gente quer focar e olhar. Então, se a gente teve um filho, a gente vai ter que aprender a ter tempo para eles, né? Porque senão eles se tornariam. Porque hoje, eu acho que o adulto dessa era nossa, ele tem muito conhecimento para poder educar o filho de um novo jeito, né? Para que ele tenha mais percepção de si mesmo, das suas emoções, das suas limitações, e ele crescer criando possibilidades e não vítima da vida, se sentindo incapaz, não merecedor, inferior, né? Essa dor, a Elaine sempre que me tratava, falava assim: solta isso, mulher! Eu ainda não soltei tudo, não, mas eu vou soltando. Então, né? Porque nós, quando adultos, vamos buscar o autoconhecimento, gente, olhar para as nossas dores dói, dói. Não tem como Dói passar mais por isso sem fácil. doer. Né? Dói Agora, se mais você ensinar seu fácil. filho desde criança, o autoconhecimento está inserido na mente, na cabecinha dele, você vai ter um adulto muito mais saudável, lidando melhor com as coisas. Aí hoje eu É estava isso mesmo. escutando até esses gurus falando que fala, né, que a moça perguntou assim: ah, mas a fase da adolescência é difícil, né? Então, minha linda, toda fase é difícil. A fase velha é difícil também, a fase. Não é? Eu vou só a fase bebezinha que você não lembra de você. Mas toda fase tem sua peculiaridade para ser Eu tratada, brinco que é igual videogame, sabe? Cada vez que você passa, a fase não fica mais difícil. né?
Toda fase tem as suas dificuldades e seus encantos. Depende onde eu coloco o meu foco. De novo, o foco. Se eu colocar o foco no que está difícil, eu só vou ver o que está difícil. E toda fase tem as suas dificuldades. A adolescência, ela ganha esse rótulo, eu entendo que seja pelo seguinte. A criança vem construindo, né? Então, a criança sai dos pais heróis, então até uma determinada idade, na infância, primeira infância, 7, 8 anos, a criança passa do pai herói. Pai e mãe são os heróis dele. Até mesmo porque ele não conhece muito outras pessoas. Quem dirá, a professora da escola, enfim. Mas ele conhece poucas pessoas. Ele ingressa na escola, vai indo, ele começa a ver que tem gente que pensa diferente, ele começa a perceber as possíveis falhas dos pais, e aí ele começa a ir abrindo esse horizonte. Quando ele chega na adolescência, ele precisa se achar. Aí ele precisa entender o que é dele e o que é dos pais. Qual é o primeiro comportamento que ele começa a ter em função disso? É negar tudo que vem do pai e da mãe. Então, tudo que vem dos pais é ruim, não serve, é arcaico, porque você tá velho, porque isso. Eu preciso negar o que é do meu pai e da minha mãe para entender o que é meu. E isso gera muito conflito em função da questão da autoridade, dos conflitos, da comunicação. A comunicação, muitas vezes, entre pais e filhos é uma comunicação violenta, né? Então, assim, tudo isso é um potencializador de conflito. Né? Então, o adolescente ele já está em ebulição física e emocional, tá tudo virando do avesso, ele não sabe direito quem ele tá com um pé na infância, um pé na adolescência. Para algumas coisas ele ainda gosta de ser criança, porque ele gosta de ser cuidado, mas ele quer sair sozinho. Então ele não sabe direito, ele tá achando que por isso é importante os pais trabalharem a sua própria vulnerabilidade diante dos filhos, porque eu acredito que é onde, na fase da adolescência, o seu filho, porque ele é influenciado pelo externo, pelos colegas que ele vai ter, pelos amigos que ele vai frequentar. Mas a probabilidade, quando você se mostra vulnerável, dele contar o que acontece é muito maior, não é, Lã? Sombra de dúvida. Eu não tenho dúvida de que essa relação, como eu falei, ela é construída no dia a dia desde que você sabe que está grávida. No caso da mulher, do homem, ali junto. Por quê? Porque existe essa abertura para ele vir te contar? Ou se ele ameaçar vir te contar alguma coisa, já vai vir uma cacetada, um caminhão em cima da cabeça dele. Então, eu nem falo nada. Vou contar para quê? Ele vai vir me cacetar, falar um monte, me deixar de castigo, ou qualquer coisa. Eu sempre brincava que quando a minha filha mais velha estava adolescente, foi a primeira vez que eu passei por isso, eu brincava, né, com as pessoas que eu conversava. A gente tem que fazer ouvido de pouco moco. Você ouve, faz cara de paisagem, depois você se descabela. É verdade. Mãe, porque o fulano fez isso, ciclano e não sei o que, aquela época que começa a experimentar álcool, o fulano ofereceu não sei o que, a fulana já tá começando a ter relação sexual. É um movimento que eles começam essas descobertas todas e de geração para geração costuma ter um upgrade, né? Eles sempre a gente fez mais do que os nossos pais fizeram e é natural que eles façam mais do que a gente fez. Então eu sempre brincava, faz cara de paisagem, depois você vai no banheiro, se descabela, né? Dá uns gritos, chora no chuveiro, e depois você pensa o que você faz. Mas se você já tiver uma relação de escândalo, como assim? Não te conta mais nada. Fulano, você ofereceu drogas? Você não vai mais andar com fulano? Nunca mais ela vai vir te contar nada. E assim, esse fulano é um que depois na vida dela vai aparecer outros milhões de outros fulanos, né? Você não pode proteger ele de um fulano, porque tem outros igual aquele fulano. Ela tem que aprender a dizer não e não se afastar, né? Se afastar não é o problema. Eu falo claramente. Tem que escolher, enfim. Mas a questão não é só... Então tira daqui. Então você não vai mais sair. Vai ficar trancado mesmo assim, né? Se um dia eles experimentam alguma droga, tudo... Você não pode estar, que nem você falou, você vai pro banheiro, chora, que a gente fica super preocupado. Mas a gente tem que saber lidar para conversar, porque assim,
experimentou não significa que ele está fadado a morrer naquilo, gente. Né? Aí a gente tem que lembrar de quando a gente era adolescente. Então, eu falo muito claramente com os meus filhos. Um é pequeno ainda, né? Mas é o meu jeito também. Mas eu falo, vão oferecer. Eu já falo que vão oferecer. É isso Falei, você mesmo. vai ver, vão te oferecer cigarro, vão te oferecer droga. Você vai ter que escolher o que você vai escolher. Sabe? Então, eu vou ensinando diante das coisas que acontecem, né? Então, acontece Sempre uma coisa. o que eles trazem, isso é importante, né? A Sim, gente criar um espaço que eles possam trazer, porque eles é. podem ter curiosidade. Eles podem ter curiosidade de falar, qual é a sensação do álcool, por exemplo, que o álcool está entre nós. Qualquer festa de família, salvo raras exceções. O que eu senti agora, Lan, é assim, a questão da pornografia na internet, principalmente nessa quarentena. E eu vivenciei isso aqui em casa. O meu filho tinha que usar Os o garotos. Discovery, eu acho que alguma coisa assim, e começaram a mandar coisa para eles. Porque eles são esses adultos pedófilos, sei lá o que que é isso, são manipuladores, e eles vão jogando iscas para as crianças, né? Então, os pais têm que estar muito atentos com isso também, né, Lan? Não é deixar assim, deixa ele lá, que pelo menos ele tá quietinho. Você vai ter surpresas, porque você tem que estar atento, tem que fuçar. E eles estão rápido, né? Meu filho faz assim com o dedinho, ó. Na hora que eu vou olhar, ele já tirou 10 mil telas da frente. Eu acho que uma coisa que eu acho que é importante, a gente, enquanto pais, e eu acho que o nosso papel de terapeutas, gente, dentro de casa não pode ter assunto proibido. Isso, perfeito. É proibido você ceder a um desejo, mas o assunto não pode ser proibido. Porque a hora que o assunto é proibido, ele vai achar um lugar para conversar sobre aquilo, entendeu? Se aquilo for importante para ele, conversar sobre a pornografia, sobre o sexo, sobre que momento iniciar a vida sexual, sobre experimentar droga, álcool, sobre qualquer coisa. Se esse assunto for proibido dentro da minha casa, meu filho vai achar um lugar para falar sobre isso. E eu acho que a curiosidade aumenta, né, sobre isso, não aumenta, Lan? Sem Acho que dúvida, aumenta mais. sem Se a gente vai ficando assim, escondendo, não pode, não pode, aí que eles. Eu sinto isso, pelo menos. Aí que eles ficam mais curiosos para olhar aquele negócio. bagunça, né? O que é que não é tão proibido assim, né? Se é É, tão proibido assim, é porque é muito legal, né? O que tem isso de tão mágico que precisa ser escondido, proibido, né? Então, acho que o diálogo é sempre o melhor caminho. E é o que eu falei, muitas vezes é difícil sim, gente. Faz cara de paisagem e chora depois. é. Ouve. Que a gente também tem que escutar os nossos. Na hora dá uma angústia, uma tristeza. Parece que alguém pegou o seu coração e espremeu assim, né, Lã? Mas aí só que aí você tá naquela sua posição de mãe, você vai ter que auxiliar seu filho. Você não pode abandonar e falar, não sei o que fazer. Ou então você pode dizer para ele, vamos juntos pensar em alguma coisa? De que forma que Eu eu posso te ajudar, né? que é uma das coisas das quais eu tenho trabalhado. Eu acho assim, a gente precisa criar uma rede de apoio. Sabe aquelas pessoas que pensam mais ou menos como você, e que no momento você fala assim, eu preciso falar com a fulana? Aí, fulana, tá acontecendo isso. Sabe, para você ter com quem conversar? Alguém que você possa ser você, que você fique com menos medo de julgamento, com medo de que a pessoa vai falar que seu filho é isso ou é aquilo, ou que você é isso ou é aquilo, sabe? Criar algumas relações íntimas mais próximas, alguns amigos, familiares, profissionais, que você possa conversar sobre essas coisas, sabe? Porque aí você, hora que, então, por exemplo, eu, enquanto mãe, hora que eu vivenciei essa situação, eu preciso me fortalecer para eu poder ajudá-la, para eu poder. Se eu me perco no que aquilo gera em mim, eu prefiro não ouvir. Então, eu não toco mais o assunto, eu finjo que não está acontecendo nada, eu finjo que eu não estou vendo. Por quê? Porque o assunto me incomoda. E aí o que acontece? Se aquilo me incomoda, eu não mexo, eu deixo o filho lá e fazer, resolver, experimentar, conversar com quem ele quiser e não comigo. Perfeito.
Então, eu preciso olhar para mim e entender. Então, assim, então vai você. De repente, enroscou em alguma coisa, não tem problema. A gente vai se enroscar a vida inteira. Ora por causa disso, ora por causa daquilo. Porque, por exemplo, vamos pegar aí, você falou da pornografia, da sexualidade, enfim. Se eu não tiver isso tudo muito resolvido comigo, que em geral na nossa cultura a sexualidade não é uma questão muito bem resolvida para as pessoas, vai enroscar, vai enroscar. Eu não tem como eu lidar com a sexualidade do meu filho se a minha não está resolvida, Perfeito. É exatamente isso. né? Então não tem como. Então, assim, o pai chega para você com um filho de 10 anos, com questões comportamentais, e ele acha que o problema é o filho, eu sinto te dizer, meu senhor. Estamos todos envolvidos. Estamos todos juntos Até e a misturados. tampa, ó, até aqui, entendeu? Ai, Lan, acabou nosso tempo aqui que eu tô olhando, mas eu agradeço de coração você ter participado. Você sabe que você mora aqui dentro, né? Você é sempre Também. ótima e você trouxe muita lucidez para muitas questões que eu converso com os pais e tento abrir a mente deles da importância deles estarem inseridos no processo junto com a criança. Então, profunda Amo gratidão, tudo viu? junto. Fica com Obrigada. Deus, querida. Beijo. Tchau. Tchau.